A lista é extensa, mas aqui do Brasil foram citados nos documentos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo o consórcio internacional de jornalistas investigativos, Guedes e Campos Neto tinham empresas em paraísos fiscais e mantiveram aí os empreendimentos mesmo depois de terem entrado para o governo do presidente Jair Bolsonaro no início de 2019. Campos Neto, segundo o consórcio, teria fechado sua empresa cerca de 15 meses depois de ter assumido o comando do Banco Central. Guedes ainda mantém a empresa ativa. Os dois negam irregularidades nas suas empresas mantidas no exterior. No caso de servidores públicos brasileiros, o Código de Conduta da Alta Administração Federal de 2000 proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras no Brasil ou no exterior que possam ser afetadas por políticas governamentais. Paula. Tá certo, Débora. Olha só, ainda nesse assunto, né? E segundo o consórcio de jornalistas, o ministro Paulo Guedes tem aí uma offshore Dreadnoughts nas Ilhas Virgens Britânicas, considerado um paraíso fiscal. A gente vai agora com o Daniel Morales, que também tem informações sobre este assunto. Fala, Daniel. Ainda nesse assunto, Paula, uma reportagem publicada no site da revista Piauí informa que quando a empresa foi criada em setembro de 2014, Guedes depositou 8 milhões de dólares. Depois a cifra foi elevada para 9 milhões e meio até agosto de 2015. Em maio de 2015, a mulher de Guedes, Maria Cristina Bolívar Drummond Guedes, ingressou na offshore como acionista e diretora, segundo a informação da reportagem. Já Campos Neto aparece nos documentos como dono da Core Assets S.A., uma offshore com sede no Panamá, que também é um paraíso fiscal. Segundo o consórcio, Campos Neto criou uma offshore em 2004 com 1,09 milhão de dólares. 2 meses depois de fundá-la, o atual presidente do Banco Central transferiu mais 1,08 milhão para a conta da empresa. De acordo ainda com a reportagem, Campos Neto continuava como controlador da empresa quando assumiu o posto de presidente do Banco Central em 2019, mas fechou a offshore cerca de 15 meses depois. O Código de Conduta da Alta Administração Federal prevê penas para quem infringe a regra, que vão de advertência à recomendação de demissão. Paula. Obrigada, Daniel. Olha só, e neste momento o ministro da Economia, Paulo Guedes, está iniciando uma participação num evento online do TCU sobre o orçamento. Vamos ver se ele vai se pronunciar também sobre esta questão, né, levantada e apresentada por esse consórcio de jornalistas sobre essa empresa fora aí do Brasil. Vamos ouvir rapidinho aí, a gente já está no ponto aí, vamos ouvir o Paulo Guedes. Se o TCU fosse realmente a criação da jurisprudência. Da mesma forma, agora estamos examinando os precatórios. Busquei inspiração quando vi o nosso eminente ministro também, jovem e talentoso, o Bruno Dantas. Ele lançou também uma tese muito interessante, né? Nós havíamos mandado uma PEC, e ele lançou uma tese muito interessante dizendo, olha, houve um erro de origem, porque como o executivo não tem o controle, se ele receber um comando de outro poder que o obrigue a exercer gastos, além desse comando de teto de gastos, além desse controle, desse comando constitucional, ele acaba podendo ser inviabilizado, tendo que furar teto ou, por outro lado, para respeitar o teto, parar o funcionamento básico da máquina, da engrenagem, né? Então, de novo, uma inspiração vindo do TCU e que muito nos auxilia e que nós abraçamos e conversamos com membros da Suprema Corte, estamos conversando também com os membros do Congresso em busca dessa solução. E temos mais exemplos que vão desses exemplos maiores, por exemplo, o tratamento do patrimônio da União, né? Como é que nós fazemos? Por exemplo, agora está se discutindo, vamos fazer fundos de estabilização, como é que nós podemos fazer isso? Ora, podemos integralizar esse fundo de estabilização com ações, por exemplo, da PPSA, com ações que o BNDE tenha, por exemplo, da Petrobras, como integralizar esse capital. Então, tudo isso são práticas. O teto de gasto foi feito para não deixar o executivo crescer muito.
E se for o contrário? E se a gente quiser, ao contrário, justamente reduzir o tamanho do Estado, fazendo essa transformação que temos tentado fazer, e de repente eu quero, numa empresa que eu tenha vendido, transferir recursos, por exemplo, para as camadas mais vulneráveis. Como é que a gente conversa sobre isso? Vou dar um exemplo que é inequívoco, é o exemplo mais simples de todos e que é um problema que está se arrastando há 1 ano e meio. É muito importante, nós vamos precisar do TCU, está se arrastando há 1 ano e meio. Se o governo brasileiro, as reservas internacionais pertencem à União, o custodiante é o Banco Central está com as reservas lá, mas elas pertencem à União, elas são do povo brasileiro. Na verdade, o próprio Banco Central é propriedade da União, do Estado brasileiro. Nós temos, na verdade, o patrimônio. Quando o patrimônio do Banco Central cai muito, a União tem que fazer aportes. Se o patrimônio sobe muito, o Banco Central faz repasses. Então, essa ligação umbilical, essa associação forte entre o governo brasileiro, a República Brasileira, que é proprietária de ativos como empresas estatais, reservas internacionais, imóveis, a nossa SPU, Secretaria de Patrimônio da União, é talvez a maior imobiliária do planeta. Ela tem muitos recursos. Então, tudo isso, na verdade, pertence ao governo. O teto foi feito para não deixar o governo crescer. E se for o contrário? Se a gente quiser agora vender algumas propriedades dessas, como é que nós vamos fazer? E aí eu vou dar um exemplo muito claro de um problema que nós estamos enfrentando há 1 ano e pouco, que é a capitalização do NDB. O NDB é o New Development Bank, é um banco que, na verdade, é o banco dos BRICS. Uma parte de nossa estratégia, como brasileiros, era justamente colocar um brasileiro lá na presidência dos BRICS, colocamos, era colocar um brasileiro na presidência do BID Invest, não conseguimos, e, ao mesmo tempo, tentar justamente maior representatividade no Banco Mundial, né, todos esses órgãos. E temos uma obrigação de integralizar o capital. Como sócios desse banco dos BRICS, nós temos que fazer lá um aporte. O aporte é em torno de, agora, no momento, é em torno de 100, 200 milhões de dólares, quer dizer, R$1 bilhão. Ora, isso devia ser um problema simples, isso devia ser o seguinte: o governo brasileiro vai a um banco onde ele tem esses recursos, um banco em Nova York, porque ele tem reservas, né, internacionais, ele tem bonds, ele tem título do governo americano, ele tem depósitos. Ele pegava um depósito, como um de nós que transferisse dinheiro de um banco para outro banco. Isso devia ser uma operação elementar, né? Não mexe nas reservas, o Brasil continua lá com seus 300 bilhões de dólares de reserva, ele apenas tirou de um banco, por exemplo, onde ele está depositado, um banco privado qualquer, e passou para o NDB, integralizou o capital lá. Não mudou a riqueza do Brasil, não mudou o nível de reserva, não mudou nada. Hoje eu não posso fazer isso. Nós estamos sem pagar há 1 ano e pouco, nós estamos sem cumprir as obrigações que nós temos que cumprir lá, por falta de espaço orçamentário, por teto. Claramente é uma definição equivocada de teto. Nós definimos teto de um jeito que o governo tem que gerar um superávit, tem que gastar espaço de teto para poder comprar reservas que ele já tem, que são dele, são do governo federal. Mas hoje ele tem que usar um espaço de teto para comprar reserva, para poder capitalizar um banco lá fora como se fosse uma despesa recorrente. O teto é para impedir despesas recorrentes. E, na verdade, isso aí nenhuma despesa é um movimento dentro de uma conta de capital. É uma mudança de portfólio, é uma realocação de um portfólio. Tirar o dinheiro de um banco e passar para integralizar o capital do outro. Em vez de eu ter um depósito num determinado banco, eu vou ter, na verdade, um capital integralizado num banco público internacional. Então, esse tipo de problemas, nós vamos ter que abordar juntos. Nós vamos ter que abordar juntos porque são impasses, né? São dificuldades
estamos sem conseguir integralizar o capital lá fora, estamos sem um espaço de uso do teto aqui, num problema que era um problema tecnicamente. Eu tenho certeza que a CEMAG, analisando tecnicamente, vai falar, olha, isso é um acerto de conta de capital, isso não é despesa recorrente, não tem nada a ver. Então, nós podemos cada vez mais ter preventivamente ações que façam com que o espírito do teto de gasto funcione, mas que sejamos esclarecidos o suficiente para fazer coisas que não tem nada a ver com esse espírito, né? Se é para transferir uma forma de riqueza de um lugar para o outro, sem mexer em nada, sem mexer sequer no nível da riqueza, sequer na forma de alocação, né? Porque é uma riqueza brasileira lá no exterior. Mas, então, eu queria, não vou me alongar muito, mas eu queria primeiro agradecer e parabenizar o TCU pelo brilhante trabalho que tem feito nesse acompanhamento. Quer dizer, é uma missão constitucional, trata-se, como eu digo, de reforçar os alicerces de uma república. Os fundamentos fiscais são os alicerces de uma república, é o que permite com que o Estado possa fazer as suas atividades fins, como educação, saúde, ciência e tecnologia, mas ele precisa desses alicerces sempre bem sólidos. Eu dou também como exemplo dessa prática que nós tivemos, tanto na elaboração do orçamento de guerra, como no retorno às reformas estruturantes, a rapidez com que o Brasil, mais do que qualquer outro país do mundo, saímos de um déficit operacional de 1% do PIB, fomos a 10,5% sob o impacto da doença, no combate à pandemia. No ano seguinte, que é esse ano, já voltamos para 1,5% de novo. Então isso mostra como esse zelo, essa disciplina, esse compromisso com as gerações futuras, que é esse trabalho nosso, conjunto, com os TCU e com os outros órgãos também. O Supremo nos ajudou muito durante esse período e o Congresso também nos ajudou muito, mas como essa cooperação entre os poderes podem fazer com que esses compromissos sejam cumpridos. Não faltou dinheiro para a saúde, a República Federativa do Brasil atuou, porque foi um combate descentralizado, e no ano seguinte, o nosso compromisso com as futuras gerações já de novo reassumido, e nós de volta a um déficit que tínhamos um pouco antes da pandemia nos atingir. Nenhum outro país conseguiu fazer essa transformação tão rápida. Então eu quero parabenizar, isso está sendo motivo de muito elogio lá fora, quer dizer, nossos programas de manutenção de emprego, nossos programas de assistência social através do SUS, também um sistema descentralizado, e esse passo à frente que teremos que dar de tornar o TCU a referência para os TCS. Nós não teremos cumprido a nossa missão enquanto não dermos esse passo decisivo. O TCU é a referência, é quem estabelece os padrões que os TCS têm que seguir. Hoje não existe esse compromisso, não existe essa responsabilidade, e isso é muito ruim exatamente para a República Federativa Brasileira, porque não há o mesmo grau de controle nos entes subfederativos. Então eu fico por aqui, renovo meus elogios a essa corte e dizer que tem sempre o nosso apoio em tudo que pudermos ajudar. Nossa equipe está à disposição e vai participar muito ativamente de todo o debate nessa excelente iniciativa do ministro Cedras. Muito obrigado a todos. Para o uso da palavra, a Procuradora-Geral... Estamos ali, vimos agora há pouco, né, a fala aí do ministro da Economia, Paulo Guedes, acabou falando mais sobre o TCU mesmo, sobre a questão das contas, o respeito do teto de gastos. Em nenhum momento ele falou aí, nem emitiu nenhuma nota ainda sobre este assunto, até inclusive que a gente estava falando bem no momento, né, sobre aquele consórcio de veículos de jornalistas que acabaram levantando aí uma lista de pessoas, além de políticos, artistas, mas inclusive o próprio ministro da Economia, tendo um offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, mas ele não tocou nesse assunto, não falou apenas o que ele já havia falado, né, sobre a questão das contas públicas, né, as questões da União, que a União pode
tentar fazer para não romper o teto de gastos? Bom, a gente está aqui acompanhando, vamos ver daqui a pouquinho. O Campos Neto também vai participar de um evento, ele também que teve o nome envolvido nisso. Ele vai participar de um outro evento, mas vamos ver se ele também vai tocar nesse assunto. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Ele vai participar, na verdade, de um evento da Associação Comercial de São Paulo, com o tema do cenário econômico e agenda do Banco Central. Vamos ver daqui a pouco, na hora que começar o discurso, a gente tenta ouvir um pouquinho para ver se ele também vai tocar nesse assunto ou vai também passar por cima, como fez Paulo Guedes.